Boa tarde, começa agora mais uma edição do Jornal Aventuras na História. Na edição de hoje, veremos sobre a Coluna Prestes, um movimento de contestação ao governo oligárquico. E também sobre a Revolução de 1932, ou também conhecida como Guerra Paulista. Agora eu irei passar a voz para a jornalista Amanda. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Vanderlão. A chamada Coluna Prestes foi um movimento de rebeldia que ocorreu entre os anos de 1925 e 1927 e ficou conhecida por esse nome porque o seu principal líder era o militar gaúcho Luiz Carlos Prestes. Esse movimento formou-se a partir de duas frentes revolucionárias de militares vencida ao tenetismo. Tais frentes atuaram nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, respectivamente, e tinha como objetivo principal derrotar os representantes oligárquicos da República Velha, encarnados nas figuras dos presidentes Arthur Bernardes, que governou até 1926, e o Wellington Luiz, que foi deposto na Revolução de 1930. A matriz paulista, daquilo que se tornou a Coluna Prestes, teve origem na fuga dos tenentes que partiram da Revolução de 1924. Não podendo mais resistir à ofensiva do governo federal, os revoltos debandaram em direção ao Rio Grande do Sul, onde o foco revolucionário também havia tido destaque, sobretudo pela atuação do capitão Luiz Carlos Prestes. Desse encontro nasceu a coluna Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes, que leva os nomes do representante paulista e dos representantes gaúchos. Acabamos de obter a informação de que a Revolução de 1932, ou Guerra Paulista, foi o primeiro grande levante contra a administração de Getúlio Vargas e também o último grande conflito armado ocorrido no Brasil. As elites paulistas buscavam reconquistar o comando político que haviam perdido com a Revolução de 1930. Pediam a convocação de eleições e a promulgação de uma Constituição. A Revolução de 1930 depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse do paulista Júlio Prestes, levando Getúlio Vargas ao poder. Embora tivessem perdido sua hegemonia política, os paulistas apoiaram Vargas com a esperança de que ele convocasse eleições para a Constituinte e para presidente. Assim, no dia 23 de maio de 1932, aconteceu um ato político a favor de eleições, no centro de São Paulo. A polícia reprime um grupo de manifestantes e causa a morte de 4 estudantes: Martins, Miragaia, Dráucio e Camargo. Que tragédia! O ato revolta a sociedade paulista e as iniciais dos jovens MMDC tornam-se um dos símbolos dos movimentos. Para muitos historiadores, o termo revolução para o movimento constitucionalista de 1932 não é mais adequado. Isso porque o movimento planejado pelas elites acaba cabendo melhor o termo revolta para descrevê-lo. A revolta que ocorreu no estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas foi uma resposta paulista à Revolução de 1930, a qual acabou com a autonomia do estado, garantidas pela Constituição de 1891. Boa tarde, começa agora mais uma edição do Jornal Aventuras na História. Começa agora mais uma edição do Jornal Aventuras na História. Boa tarde, começa agora mais uma edição do Jornal Aventuras na História. Acabamos de obter a informação de que a Revolução de 1932, ou Guerra Paulista, foi o primeiro grande levante contra a administração de Getúlio. Tem miojo? Tem, vai. Vai? Já tá! As elites acabam